Queridos amigos, eu sou o Yeshua e estou com vocês. Através das barreiras do espaço e do tempo, estou ao seu lado. Sinta-me em seu coração. Estou tão familiarizado com o ser humano, os altos e baixos. Explorei toda a área dos sentimentos humanos e, dentro deste mundo de extremos, acabei encontrando uma saída. Uma passagem para uma maneira diferente de olhar as coisas, através da qual toda a experiência de ser humano se apresenta uma luz diferente. Uma maneira de criar tranquilidade e paz em seu coração. É sobre essa saída, essa passagem que eu gostaria de falar com vocês hoje. Muitos de vocês se encontram em um dilema, uma luta que vocês têm consigo mesmos. Há uma ideia viva em sua mente de que vocês deveriam ser melhores e diferentes do que são agora. Que vocês deveriam ser mais desenvolvidos, mais santos, mais capazes de seguir certas regras, um ideal mais elevado que vocês têm para si mesmos. Mas este é um ideal falso. Todo esse trabalho em si mesmo é baseado na ideia de que você não é bom como é, que há algo mais, que você tem o poder de mudar a si mesmo, que você tem controle sobre o fato de que você é um ser humano. Esta é uma velha ideia e uma que você experimentou plenamente em sua era muito antiga. Essa ideia existia em parte em Atlântida, onde você desenvolveu o terceiro olho e onde experimentou como o centro de observação em sua cabeça. A partir desse terceiro olho, você podia perceber que a partir daí também queria intervir, moldar a vida de acordo com os seus desejos. Havia certa tendência à dominação em você, mas essa tendência também era inspirada por seu conceito de verdade. Você tinha a ideia de que agia com base em princípios superiores, de modo que o que fazia era bom, e assim sempre acontece. O poder é sempre velado por ideias que são consideradas boas. Toda essa ideologia é então construída em torno dessa ideia, tornando-a uma visão de mundo que aparece como um esforço para o que é bom, enquanto em essência você está tentando controlar a vida, tanto em si mesmo quanto nos outros. O poder corrompe, ele o afasta do fluxo natural da vida que está presente em cada ser humano. O poder lhe dá a ideia de que você pode moldar a vida para atender aos seus propósitos. Mas esse conceito é baseado em ilusão. A vida, como você a conhece, não é maleável dessa forma e não é determinada pela razão ou pela vontade ou pelo terceiro olho. A vida não se encaixa em uma visão de mundo ou em um sistema e não pode ser organizada com base em processos mentais. Por muito tempo você entrou em uma batalha com sua humanidade, a condição humana. Muitos caminhos espirituais são baseados na ideia de que você deve trabalhar em si mesmo, que você tem que se elevar e que você tem que impor a si mesmo um caminho de ação planejado que o levará a uma situação ideal. Mas essa ideia cria muita luta interna. Se você começa com a ideia de um ideal necessário, você impõe padrões a si mesmo que você muito bem sabe que não pode ou não consegue cumprir. Então você falha desde o início. Sinta agora a energia dessa forma de pensar, o que você está fazendo a si mesmo. Que energia vem da necessidade de impor, da busca por se aperfeiçoar e do desejo de organizar a vida, suas emoções e seus pensamentos. Sinta a energia de querer controlar as coisas. Essa é uma energia amorosa? Muitas vezes, essa energia se apresenta como amor, como o bem e o verdadeiro, mas o poder sempre se esconde dessa maneira para que seja mais fácil para as pessoas aceitarem. O poder não mostra sua face abertamente. O poder seduz através do pensamento. É por isso que é melhor não pensar sobre isso, mas sentir o que o desejo de controlar a vida está fazendo com você. Olhe para si mesmo em sua vida diária, no presente,
em sua vida agora. Quantas vezes você ainda luta consigo mesmo? Você condena o que surge em você, o que naturalmente brota em você e quer fluir. Nesse estado de julgamento há uma energia crítica, uma frieza. Isso não deveria ser, isso está errado, isso precisa ir embora. Sinta essa energia, ela te ajuda? Eu quero agora levá-lo a uma maneira diferente de olhar para si mesmo, um lugar onde a mudança pode ocorrer, mas sem lutar, sem um ataque pesado a si mesmo. Para tornar isso claro, deixe dar um exemplo. Imagine que algo acontece em sua vida que evoca um sentimento de raiva ou irritação em você, o que quer que você queira nomeá-lo. Agora você pode reagir a essa raiva de diferentes maneiras. Se você não está acostumado a refletir sobre suas emoções e suas reações são muito primárias, então não há nada além de raiva. Você está com raiva, ponto final. Você está imerso nela e se identifica com ela. Muitas vezes, então, acontece que você coloca a causa da sua raiva fora de si mesmo. Você projeta a culpa em outra coisa ou outra pessoa. Alguém fez algo errado e é culpa dele ou dela que você sinta com raiva. Essa é a reação mais primária. Você está identificado com a sua raiva. Outra possibilidade é o que eu chamo de segunda maneira de reagir. Você está com raiva e há imediatamente uma voz em sua cabeça que diz: isso não deveria acontecer, isso está errado. Não é bom que eu fiquei com raiva, eu devo suprimir isso. Pode ser que suprimir sua raiva tenha sido ensinado a você através de sua educação religiosa ou de uma perspectiva social. Por exemplo, é melhor, mais agradável, mais moralmente não mostrar sua raiva aos outros. Certamente se aplica às mulheres, que não é adequado expressar raiva abertamente, que não é feminino. Há todos os tipos de ideias que foram incutidas em você, fazendo com que você julgue a raiva em si mesmo. Então, o que acontece? Há raiva em você e imediatamente surge uma opinião sobre ela. Isso não é permitido, isso está errado. Sua raiva então se torna seu lado sombrio, porque literalmente ela não pode vir à luz. Ela não deve ser vista. O que acontece com a raiva se ela é suprimida dessa forma? Ela não desaparece. Ela vai pelas suas costas para afetá-lo de outras maneiras. Pode fazer com que você fique com medo e ansioso. Você não pode utilizar o poder que reside na raiva, porque você não se permite usá-lo. Você pode mostrar o seu lado doce, gentil e prestativo, mas não aquele lado apaixonado e raivoso, o lado rebelde de si mesmo. Então a raiva fica trancada e você pensa que é diferente das outras pessoas porque tem esses sentimentos. Então você pode até começar a se distanciar dos outros. Em qualquer caso, isso cria um conflito amargo dentro de você, uma má água dentro de você. E aparentemente, entre dois eus, um eu luz e um eu sombra. Enquanto isso, você está preso nesse jogo doloroso e isso dói por dentro, porque você não pode se expressar. É esse julgamento que o limita. Você realmente se torna uma pessoa melhor por causa dessa reação? Suprimir suas próprias emoções vai levá-lo ao ideal de um ser humano pacífico e amoroso? Se eu descrevo isso tudo para você, você pode ver muito claramente que esse tipo de reação não funciona, não leva à paz real, ao equilíbrio interno real. No entanto, você faz tudo isso consigo mesmo. Muitas vezes você silencia suas emoções porque elas não são boas, de acordo com a moral que você mantém, e você não reflete sobre essa moral, de onde ela vem e por quem ou pelo que ela foi alimentada em você.
Então é isso que eu recomendo que você faça. Não pensar sobre isso, mas sentir isso. Sinta essa energia que reside nos julgamentos que você dispara em direção a si mesmo. São flechas que você dispara contra o seu próprio peito, com suas imagens do que é ideal e do que você deve fazer, que às vezes surge de motivos aparentemente muito elevados. Deixe isso de lado, você não se torna iluminado controlando suas emoções e suprindo-as sistematicamente. Há uma terceira via, uma terceira maneira de experimentar suas próprias emoções humanas. A primeira maneira era se identificar totalmente com a sua raiva, com um exemplo anterior. A segunda maneira era excluí-la, suprimi-la, escondê-la e condená-la, criar um muro em volta dela. A terceira maneira é permiti-la, deixá-la ser e transcendê-la. É isso que a consciência faz. A consciência da qual falo não julga, é um estado de ser, é uma forma de observação que é ao mesmo tempo criativa. Agora, muitas tradições espirituais disseram: esteja ciente de si mesmo, isso é suficiente. Mas então você se pergunta: como isso pode ser? Como a mera consciência de mim mesmo pode provocar mudanças no fluxo das minhas emoções? Você tem que perceber que a consciência é algo muito poderoso. É muito mais do que um registro passivo de uma emoção. A consciência é uma intensa força criativa. Agora imagine novamente que algo no mundo exterior evoca uma emoção poderosa em você. Por exemplo, raiva. Quando você lida com isso conscientemente, você observa isso completamente em si mesmo. Você não faz nada a respeito, enquanto ao mesmo tempo continua observando e assistindo. Você não se identifica mais com a raiva, você não se perde nela. Você apenas permite que a raiva seja o que é. Este é um estado de desapego, mas um desapego que exige grande força, porque tudo o que você aprendeu o seduz a ser atraído para seus humores, para dentro da emoção de raiva ou medo. E para tornar isso mais complicado, você também é atraído para o julgamento sobre essa raiva ou medo. Então você está sendo atraído de duas maneiras e afastado da consciência, a saída da qual falei no início, a saída que é o caminho para a paz interior. Suas maneiras usuais de lidar com as emoções o afastam desse ponto central, por assim dizer, dessa consciência, e ainda assim é o único caminho para fora. Somente observando silenciosamente toda a extensão da emoção, você não se torna inconsciente, você permanece inteiramente presente. Você não se deixa ser atraído nem pela emoção, nem pelo julgamento sobre a emoção. Você olha para isso em plena consciência e com um sentimento de suavidade. É assim que é em mim. Eu vejo a raiva surgir em mim. Eu sinto percorrer meu corpo, meu estômago reage, ou meu coração. Meus pensamentos estão correndo para justificar razões para a minha emoção. Meus pensamentos me dizem que estou certo e não a outra pessoa. Tudo isso você pode ver acontecer enquanto se observa, mas você não vai junto com isso, você não se afoga nisso, você não afunda. Isso é consciência, isso é clareza de espírito. E dessa forma você coloca para descansar os demônios em sua vida, o medo, a raiva, a desconfiança. Você lhes dá força quando se identifica com eles, ou se você os combate com julgamento, de qualquer forma você os nutre. A única maneira de transcendê-lo é se elevar acima deles, por assim dizer, com a sua consciência. Não para lutar contra eles, mas simplesmente para deixá-los ser. O que então acontece com você? A consciência não é algo estático, as coisas não permanecem como estão.
Você notará que se você não nutrir a energia da emoção ou de seu julgamento sobre ela, elas se dissiparão gradualmente. Em outras palavras, seu equilíbrio se torna mais forte. Seu sentimento básico se torna mais de paz e alegria. Porque se não houver mais uma batalha em seu coração e em sua alma, a alegria vem borbulhando para cima. Você vê a vida com um olhar mais brando. Você vê o movimento das emoções em seu corpo e as observa. Você também observa os pensamentos que começam a correr pela sua cabeça, com um olhar que é suave e brando. Saiba que a capacidade de observar e não ser engolido é algo muito poderoso e forte. É disso que se trata. Esta é a saída. Eu quero pedir a você agora, neste momento, para experimentar o poder de sua própria consciência, o ser puro e a libertação por meio dele, que permite que você sinta que não há nada que você precise mudar em si mesmo. Sinta a tranquilidade e a clareza dessa consciência. É quem você realmente é. Deixe de lado os falsos julgamentos. Deixe as emoções fluírem e não suprima. Elas são parte de você e algumas delas uma mensagem. Pergunte a si mesmo se você tem uma emoção que teme, uma que o incomoda, uma com a qual você luta. Talvez uma que se tornou tabu para você. Permita que ela venha agora na forma de uma criança ou um animal para se apresentar, para se mostrar. Essa criança pode se expressar completamente ou pode até se comportar mal. O que quer que aconteça, ela deve ser autorizada a fazer tudo o que quiser e dizer o que sente. Você é a consciência que olha e diz: sim, eu quero ver você. Eu quero ouvir a sua história, expresse-a. Conte-me sua história, porque é a sua verdade. Pode não ser a verdade, mas eu quero ouvir a sua história. Experimente suas emoções dessa forma e não as condene. Deixe-as vir falar com você. Trate-as com brandura de uma pessoa idosa sábia e observe o que essa criança ou animal traz. Muitas vezes, há escondido em uma emoção negativa uma força vital pura que quer emergir, uma que foi sufocada até a morte por todos os preconceitos do julgamento. Deixe a criança ou o animal vir pulando em sua direção. Talvez mude sua aparência agora. Receba-o com amorosa abertura. A consciência transforma. É o principal instrumento da mudança, mas, ao mesmo tempo, não quer mudar nada. A consciência diz: sim, sim é o que é. É receptiva e aceita tudo o que existe. E isso muda tudo, porque o liberta. Você agora está livre, não mais à mercê de suas emoções ou de seu julgamento sobre elas. Ao deixá-las ser, elas perdem o controle sobre você. É claro que ainda acontece ocasionalmente de você e seu preconceito. Isso é o ser humano. Tente não ficar preso aí e não se punir por isso. Nossa, eu não atingi a consciência clara, devo estar fazendo algo errado. Se você fizer isso, você começa a bola do julgamento a rolar novamente. Você sempre pode retornar à saída, de volta à paz, não lutando consigo mesmo. Observe o que existe e não se engane. Não ser atraído é uma grande força. Esse é o poder da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é moralidade, é um modo de ser. Obrigado por sua presença aqui.